Olá, meu nome é Wesley Charles. Eu vou abordar aqui a distribuição beta, tá? E essa apresentação ela faz parte de um contexto do curso de especialização em ciência de dados, tá? É, cuja disciplina se chama Estatística Computacional, ministrada pelo professor Danilo Lopes. Tá? Esse curso ele é feito na Universidade Federal de São Carlos. Então, antes de mais nada, é importante a gente fazer alguns comentários iniciais ou até entender aí as principais características dessa função de distribuição beta. Tá? Um ponto inicial, essa distribuição ela serve ou ela é bastante importante aí para modelar porcentagens ou proporções. Tá? Então, por exemplo, imagina que se deseja analisar é, a proporção de gastos com mão de obra, tá, em função de gastos totais numa determinada fábrica. Tá? Um outro exemplo, imagina que você apresenta, sei lá, propostas para realizar um determinado serviço para um cliente, tá? E aí, a cada período, por exemplo, a cada mês, você analisa a proporção de vencidas em função de propostas submetidas aos clientes. Tá? Então, uma outra situação, é, sei lá, deseja-se estudar a proporção do tamanho do fêmur em função do tamanho da perna como um todo. Tá? Então veja que são situações em que essa função de distribuição beta ela pode ser aí adequada. Tá? Uma outra característica dessa distribuição beta é que ela é contínua. Tá? Então, uma situação, para exemplificar, que não se aplica, apesar de ser proporção, ou não é adequada para classificar como distribuição beta. Imagina que você vai lançar um dado, tá? 10 vezes, e aí você vai analisar a proporção da face, sei lá, a face um. Tá? Então perceba que a face um ela pode ser uma proporção de zero, tá? Ou 0,1, ou 0,2, ou 0,3 e assim por diante. Ou seja, trata-se de uma situação discreta, tá? Que não é o nosso caso aqui. Valores são definidos no intervalo 0,1, tá? No caso dessa distribuição beta, e ela possui aí basicamente dois parâmetros que costuma se chamar de alfa e beta. Então, nós temos aqui na tela a representação da função de densidade da distribuição beta. A gente percebe que nós temos aí uma constante C, tá? Multiplicada por um x alfa menos 1 vezes alfa menos 1 elevado a beta menos 1. Tá? Então, essa constante C aqui, ela na verdade é uma função beta. Tá? Então, aqui por exemplo, se você pega um alfa de 2 e um beta de 2, então nós teríamos aqui 2 mais 2, 4, tá? E aí você faz o fatorial desse 4 aqui, ó, como está no Z aqui, ó. Então seria 4 menos 1, 3, 3 fatorial dá 6, tá? E aí dividido por a função gama de 2, tá? Que é o fatorial de 1, né? Então aqui embaixo seria 1, tá? E para um beta de 2 aqui também seria 1. Então nós teríamos aqui um 6, né? No caso aí dessa distribuição beta com parâmetro alfa 2 e beta igual a 2. Tá? A esperança de uma variável x dentro de uma distribuição beta, ela é obtida por meio de uma integral. Tá? Então nós temos aqui ó, a esperança no domínio de 0 a 1, tá? X vezes a função densidade dx. Tá? Uma outra forma de você obter aí a esperança, de uma forma mais rápida na verdade, é você dividindo o alfa pela soma do alfa e beta.
E aqui, só para entender a característica dessa distribuição beta, nós temos um gráfico onde é representado aqui um alfa igual ao beta, tá? Então a gente percebe que quando esse alfa é igual a beta e menor do que 1, a distribuição beta assume aí um formato de um U, tá? Com a concavidade voltada para cima. E quando o alfa igual a beta igual a 1, ela acaba meio que assumindo uma distribuição uniforme, ou seja, a distribuição beta 1 em 1, no caso particular da uniforme. Tá? Quando aumenta o beta, sempre tomando alfa e beta valores iguais, né? Aqui no caso, já assume uma forma, né? de uma concavidade voltada para baixo, né? Tá? Então, conforme maior, tá aqui no caso 50-50, a variação ela é um pouco menor em relação a essa com alfa e beta um pouco menor, alfa e beta igual a 3. Tá? Lembrando que aqui no caso, tá, é sempre centrada aqui na média, no meio. Tá? Então, por outro lado, quando se trata aí de alfa e beta diferentes, então vamos analisar aqui no caso da esquerda, quando o alfa é menor. Tá? Então, quando o alfa é menor do que o beta, tá? Ela tem essa concavidade aqui voltada para baixo, tá? À esquerda. Então, é uma curva simétrica à esquerda. Tá? Quando se trata de um alfa maior do que beta, tá? Aqui no caso muda um pouco, né? Inverte. É assimétrica à direita. Então, alfa menor, assimétrica à esquerda. Alfa maior, assimétrica à direita. Bom, método da aceitação-rejeição. Tá? Foi utilizado nesse trabalho esse método, tá? E aqui no caso o objetivo é a gente gerar valor a partir de uma distribuição que eu vou aqui considerar a distribuição beta 2 e 2. Tá? E como o método solicita, exige, né, é necessário selecionar aí uma distribuição de referência, uma distribuição proposta, tá? De modo que essa distribuição proposta, ela, após ser multiplicada por um fator m, tá? Ela fica sobre essa distribuição beta, tá? Nesse exemplo aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, em azul a beta 2, 2, tá? E a distribuição uniforme proposta, tá? Que no caso aqui é a 1 mais 0x. Tá? Então, analisando aqui, ou tentando identificar esse fator m, de modo que se eu multiplicar essa g de x aqui por esse fator m, ela esteja acima dessa beta. Tá? Então, foi feita aqui uma análise à mão mesmo, tá? Para um beta com parâmetros 2 e 2, substitui aqui 2, né? Então 2 menos 1, que no caso aqui é o alfa, e aqui beta menos 1. Tá? E a constante C, eu já tinha explicado anteriormente como que se calcula, tá? Para esse caso simples aqui. Então aqui de 1 e 2, a gente obtém aí a função beta 2, 2, f de x, 6x vezes 1 menos x. Tá? E aí, ao realizar a derivada, né, da df sobre o dx, tá? A gente obtém aí que o x, igualando a zero, a gente obtém que o x é igual a meio. Tá? E aí, substituindo esse meio aqui na f de x, a gente obtém aí que o ponto máximo dessa beta aqui é 1,5. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esse 1,5 aqui, ele vai assumir, ou ele é esse m, tá? De modo que se eu multiplicar esse 1,5 vezes a distribuição uniforme de referência, então nós teríamos 1,5 vezes 1 mais 0x. Tá? Então, com isso,
você obtém a M, de G de, M vezes G de X, tá? Que está aqui, que acaba ficando aí, acaba assumindo, acaba gerando um gráfico, né, maior ou igual, que no caso é igual, tá, do que a beta. Tá? Ou seja, ela enclausura essa distribuição beta. Dando sequência, tá, para um N de 10.000, tá, foi feito aqui foi gerado um código e rodado um código no Python, tá, de modo que esse código considera que pontos que estão abaixo dessa distribuição aqui, beta, são aceitos, e os outros que estão entre a M vezes G de X e a beta são pontos ou são valores rejeitados. Então aqui nós temos graficamente o exemplo dos aceitos e rejeitados. Tá? Aqui uma curiosidade, é possível, né, a gente obter aí uma proporção de pontos aceitos. Tá? Tem um código específico para isso, e aqui no caso essa proporção foi de 0,33 praticamente. Tá? Então é uma proporção considerada baixa. E aí foi gerado, em função desses pontos aceitos, né, foi gerado o histograma, assim como a sua curva, né, empírica. Tá? Então realmente ela lembra muito aqui, ou seja, está adequada em relação ao que se desejava, que era gerar valores para uma distribuição beta 2,2. Está vendo que é bem similar aqui, essa azul com essa vermelha. Bom, esse método de aceitação ele foi aplicado também para uma outra situação, tá? Beta 2.4, tá? E aí foi utilizado um código que o professor apresentou em sala de aula, tá? E com isso obteve aí o que se desejava, tá? O histograma com essa distribuição aí beta 2.4. Aqui vale ressaltar que esse M, tá, conforme explicado anteriormente, foi utilizado, obviamente, né, para multiplicar a Cauchy, tá, que é a nossa distribuição aqui de proposta, né, a nossa distribuição de referência. Ele foi obtido de forma visual, tá, com apoio de alguns gráficos. Tá? Fiz aí um código à parte para eu analisar o comportamento tanto da Cauchy quanto dessa distribuição beta 2.4. E aqui, se a gente considerar um intervalo de -1 até 1, tá? A gente percebe que a Cauchy aqui, ó, ela está um pouco distante, ou ela é um pouco parecida, né, nesse intervalo com a distribuição beta. E aqui em vermelho é a parte da Cauchy no domínio aí 0,1. E com isso, multiplicando, ou melhor dizendo, dividindo a beta, tá, por a Cauchy, tá, a densidade da beta pela densidade da Cauchy, você percebe que tem aqui, ó, um pico no 7. Tá? Então isso aqui é o indício de que o M ele está por volta aí do 7. Com base em alguns testes, né, concluí que o 7.1 era adequado. Tá? Por quê? Porque ficava totalmente, se você multiplicar esse 7.1 pela Cauchy, tá, ficaria aqui no mínimo igual, tá, a essa beta. Então tá aqui, ó. Tá? Então mx tracejado e a beta 2.4 contínua. Foi também utilizado esse método de aceitação numa outra situação, tá? Cujo objetivo era gerar valores para uma distribuição beta 2.4, tá? E a distribuição proposta é a distribuição de valores extremos, tá? Ela é muito parecida com a distribuição Cauchy, tá? Assim como a normal,
E essa distribuição de valor extremo, ela tem a cauda um pouco pesada também, assim como a Cauchy. Tá? Aqui no caso, a gente percebe que essa distribuição, que eu vou chamar de EVD, tá? Extreme Value Distribution, a distribuição do valor extremo. Então essa EVD, tá, tem um formato muito parecido com a beta 210. Tá? E aí, o interessante desse slide é que o M não foi obtido nem de forma visual e nem por meio de uma derivação à mão. Tá? Foi utilizado um código que otimiza esse valor desse M, tá? De modo que M vezes a distribuição aí, beta, no caso 210, quando você multiplica esse M por essa EVD, você obtém aqui o valor igual aqui. Tá? Então, aqui nesse ponto máximo, nós temos mg de x igual a f de x. Tá? Ok. E aqui nós temos a representação, tá, dessa mesma EVD barra beta 210, a representação de pontos que foram aceitos em verde, valores aceitos e valores rejeitados. Tá? Como a gente tinha visto anteriormente, essa distribuição EVD com esses parâmetros aqui tem um formato muito parecido com a beta 210. Então é de se esperar que a proporção de aceitos fosse um pouco maior. E está aqui, ó, valores aceitos foi aí praticamente 86%. Tá? E a taxa teórica de aceitação é uma continha que você faz aí dividindo 1 pelo M, a aceitação teórica, né? Que também era esperada por volta de 86%. Então a análise aí foi bastante aderente. E aí foi obtido também o histograma, tá? E a curva azul aqui, ó, é a curva dos valores aí do histograma, tá? Azul não, a vermelha no caso, né? Está escondidinha aqui. E a azul, tá? É a curva teórica dessa distribuição beta 210. Tá? Então a gente percebe aí que tem uma aderência muito boa entre elas. O método de aceitação também foi utilizado na beta 2.2, porém aqui no caso a distribuição proposta foi a distribuição Minimax, tá? E eu peguei como referência aqui para colocar nos slides a Minimax 1,5, 1,5. Tá? Essa distribuição Minimax ela é interessante porque ela tem um formato muito parecido com o da beta, tá? E uma outra vantagem, essa Minimax ela é também definida no domínio 0, 1. Tá? Então temos aqui a representação, né, da beta 2.2 em azul e a Minimax 1,5, 1,5 tracejada. Então perceba que elas são muito próximas, né? Bom, aqui tá utilizando aí o código que otimiza o valor do M, foi obtido um M de 1.18, né? E aí fazendo aqui graficamente esse M vezes a distribuição proposta, G de x, está aqui com esse tracejado um pouco mais grosso. Ela está acima dessa f de x, que é a beta 2.2, tá? E é o que o método da aceitação rejeição propõe. No caso, nós temos aqui em verde os valores aceitos, né, e em vermelho os rejeitados. Tá? E a proporção de aceitados aqui, ó, muito alto também, 85%, tá? E a taxa teórica de aceitação era também aí por volta de 85%. Tá? Então essa aqui, assim como a EVD anterior, nos proporcionaram aí taxas de aceitação bem altas. Tá? A grande vantagem dessa daqui é que ela está definida no domínio 0,1. Tá? Bom, agora partindo um pouco aí para redução de variância, tá? Foi utilizado aí o método da amostragem por importância. Tá? Aqui no caso,
A função alvo, né, é a distribuição beta 22, que foi a que eu acabei de mostrar no slide anterior. Tá? E a função de importância, ou a função proposta, né, a partir do qual a gente vai gerar as nossas análises, foi a minimax. Tá? E aí eu alterei aqui alguns parâmetros, né, da minimax para a gente fazer análise aí do erro e do intervalo de confiança, tá? Assim como o valor esperado. A justificativa para utilizar para fazer essa análise, né, é que a beta e a minimax possuem o mesmo domínio, como eu tinha dito anteriormente, 0,1. Tá? E são muito parecidas, né, as suas curvas. Tá? Vale lembrar que, no caso da amostragem por importância, não é necessário que a função proposta seja maior do que a função alvo. Tá? A gente analisou anteriormente no método da aceitação e rejeição, onde isso era necessário, tanto é que a gente sempre foi em busca de um fator M. Tá? Então nós temos aqui uma representação, tá? Só para a gente didaticamente entender a lógica. Começando aqui por essa do meio, quando a função alvo e a função de importância são muito parecidas, tá? O método ele é bastante adequado. Tá? Ele sugere, aliás, que seja nesse sentido, ou seja, as duas funções sejam muito parecidas. Tá? Que é o caso aqui. Quando se utiliza uma função qualquer, tá? Aqui no caso em azul, tá? E a distribuição uniforme como função de importância, tá? O método também ele é bastante adequado. Tá? Por outro lado, quando se trata de distribuições alvo e de importância totalmente diferentes, é necessário até evitar esse tipo de situação, porque não dá bons resultados. Tá? Então aqui no caso, tá? Distribuição beta é a distribuição alvo, beta 22, que está aqui em preto, tá? Com cavidade voltada para baixo, centrada no meio, tá? 0,5. E aí eu analisei a minimax com outros parâmetros, tá? Porém aí com a ideia de aproximar, né, essa minimax da beta 22. Tá? Então aqui no caso a primeira, a minimax tá 1, tá? Apesar dela não ser parecida, mas é a uniforme, tá? É um caso especial aí da beta, né? E que de acordo com o nossa figurinha aqui do lado é uma situação interessante também. Tá? E aí eu variei aqui, ó, fui alterando os valores, coloquei aqui 1,5, no caso da minimax, que é a verdinha, que a verdinha tem uma aparência muito parecida com a beta 22, assim como a minimax 22, que é a azulzinha, também é muito parecida com a beta 22. E aí extrapolei um pouco, né? Coloquei aqui um minimax de 1,5 e 3, tá aqui, ó, assimétrica à esquerda, e depois inverti, ou seja, a minimax 3, 1,5. No caso é assimétrica à direita. Tá? E aí eu fiz as análises, tá? Para ver até onde a gente quais seriam os resultados. Tá? Então nós temos aqui, usei aí alguns códigos no Python, tá? E aqui a referência é a beta 22, tá? Alterei aqui a minimax, tá? Os parâmetros θ e gama, como eu tinha dito no slide anterior, tá? E utilizando aí a função integrate, tá? Que aqui no caso fiz o integrate nessa função, que no caso é a densidade, tá? É daqui em diante, ó, do gama em diante, a densidade da beta, tá? Vezes o x. Então a função integrate nos deu aí como resposta uma esperança de meio, tá? E um erro de 5,60 vezes 10 elevado a menos 15. Tá? Um erro muito pequeno, dificilmente ele é batido. Né? E o valor teórico, né, do valor esperado, um valor que a gente calcula em função de alfa e beta, e no caso aqui para alfa e beta 2 e 2, dá meio também. Tá? Então, utilizando lá os códigos, né,
obtém aqui o I-chapéu, tá? Para, no caso aqui da uniforme, né? Nós temos aqui 0,49 para 1,5, 0, aqui no caso é 0, quase 0,5, né? A 1,5 quase 0,5 também, ou seja, todas as situações está aí em torno, está bem próximo do 0,5, tá? Que é próximo aí do que é a média teórica, tá? Com relação ao erro padrão, tá? A gente observa que as curvas que têm um formato muito mais próximo, tá? Então aqui é 1,5, 1,5, 2 e 2, tá? Nos fornece, tá? Erro um pouco menor. Se você olhar aqui nessa casa decimal, então nós temos aqui, ó, o 3 e o 3, e as outras nos fornece erro um pouco maiores, tá? Então, em termos de intervalo de confiança, tá? Em todos os casos aqui, o valor da média teórica, tá? Ou da função integrate, ficou nesse intervalo aqui, ficou entre, né? Esse intervalo de confiança, tá? Lembrando que todos os códigos estão anexos a essa apresentação, tá? Então até coloquei aqui como uma observaçãozinha, né? Os códigos, vídeo códigos no anexo 6, e assim eu fiz para todos os slides, tá? Então é isso que eu tinha para apresentar, tá? Essa disciplina ou essas análises, elas foram bastante desafiadoras, tá? Porém bastante importante aí para a gente entender um pouco mais, né, nessa questão aí das distribuições, tá? Assim como obter aí algumas informações, tipo o valor esperado, enfim, erro, intervalo de confiança em situações que não são tão simples assim, de outras formas, tá? Agradeço bastante ao professor Danilo, tá? E é isso.